Bom dia! Estamos aqui de volta nesta manhã para continuarmos estudando a nossa lição número 9. E hoje nós vamos estudar o tópico número 2, certeza através da sua ressurreição. Pergunta A. Embora sejamos salvos pela morte de Cristo, em que sentido também somos salvos pela ressurreição de Jesus? Nós temos o verso de 1 Tessalonicenses 4, do 13 a 16, mas eu vou ler o verso 14, que diz assim: Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Se nós passarmos pelo sono da morte, que para o cristão a morte é um sono, nós também podemos ter a certeza de que iremos ressurgir, como Jesus ressurgiu, e Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele, para que possamos viver eternamente. Receberemos a vida, assim como Jesus, ele morreu e ressurgiu. Nós também podemos ter essa certeza de que Deus, mediante Jesus, nos tornará a trazer a vida novamente, para vivermos com ele. Pergunta B. O que Pedro explica a respeito de quem realmente cumpriu a ordem do Pai e ressuscitou Jesus? Nós vamos ler aqui no texto que está embaixo da pergunta B, que fala assim, é o terceiro parágrafo. Então o poderoso anjo, com uma voz que fez a terra tremer, declarou: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Então foi enviado um poderoso anjo com uma voz poderosa, que fez a terra tremer, e disse: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Então foi o anjo, que obedeceu a ordem, cumpriu a ordem, e ele veio e com essa voz poderosa, ele chamou Jesus e Deus, com o seu poder, ressuscitou Cristo dentre os mortos. Ao ressuscitar Cristo, o Pai glorificou seu Filho perante a guarda romana, as hostes satânicas e o universo celestial. Agora nós temos aqui a pergunta C. Quem ressuscitará todos os santos para a imortalidade na volta de Cristo e sob que condição isso será possível? Nós temos aqui Romanos 8, o verso 10. Ora, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, se nós tivermos Cristo em nós, o nosso corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais. O mesmo poder que ressuscitou Cristo da sepultura, o poder do Pai, o poder de Deus, nos ressuscitará também e nos vivificará. O poder vivificante do Espírito de Cristo habitando no corpo mortal une toda a alma crente a Cristo. Esta é a condição de termos o Espírito de Cristo habitando em nós, e isso une toda a alma crente a Jesus Cristo. Nós tendo o poder do Espírito habitando em nós, no nosso corpo, nos unirá a Jesus Cristo. E assim nós tivemos hoje o estudo da lição. Deixa eu ler só mais o último parágrafo desse texto que fala: o mesmo poder que ressuscitou Cristo também ressuscitará a sua igreja. Que nós possamos ter o Espírito de Cristo habitando em nós, em nosso coração, e que nós possamos ser também vivificados por esse poder, e assim que nós possamos estar preparados para viver eternamente com Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe e amanhã possamos continuar estudando a nossa lição.